Boa noite. Oi, oi, oi. Oi, Thaís. Oi, Tati. Olá. Oi, Douglas. Nícios. Geisa. Sim, Douglas, sempre presente. Marcando ponto. Oi, vó. Oi, Keilinha. Tô esperando minha convidada. Minha convidada já entrou. Oi, convidada. Ah, olha ela Oi, aí. boa noite. Boa noite, mocinha. Vamos esperar uns 2 minutinhos, tá? Tá ótimo. Olha, Gabriel. Tô falando oi pra todo mundo que entra. A louca. Boa Oi, mãe. noite. Alguém Minha mandou mãe tá boa dando noite. oi. Boa noite, tia Lu. É. Oi, Gabs. Cuida da minha Oi. sobrinha. Ele tá cuidando direitinho. Muito bem. Renata, oi, Renata. Desculpa, eu não falei oi. Desculpa, Rê. Gente, hoje o assunto é sério, hein? Muito sério. Convidei uma doutora muito séria para falar com vocês. Deixa eu. Posso? Posso começar? Vamos lá, então. Ai, peraí, Esther, tem um negócio. Quando as minhas avós entram, eu falo oi. Agora a minha outra avó entrou, é que a outra já tinha entrado. Oi, Ana Paula. Oi, vós! Agora pronto, já falei oi para as duas avós. E posso começar a live. Vamos lá. Gente, muitas pessoas saíram por aí batendo palma na sacada, na janela, para os profissionais de saúde que estavam atuando na linha de frente contra o Covid. E eles, sim, merecem toda a nossa admiração e todo o nosso respeito, porque essas pessoas muitos deles deixaram de ter o convívio familiar para salvar a família de alguém, para salvar a mãe de alguém, o pai de alguém e o filho de alguém, enfim. Essas pessoas são pessoas que estão ali trabalhando para salvar pessoas e alguns deles longe das suas famílias. E foi pensando nisso que eu chamei uma fisioterapeuta para contar para gente como que atua um fisioterapeuta dentro da UTI, porque, na verdade, acho que tem gente que nem sabe, né, que vocês existem. Assim como eu, da Neuro, ninguém sabe que existe. Então, a gente vai conversar hoje. Para isso, eu convidei minha convidada, doutora Esther Schaeffer. Eu falei certo o sobrenome? Sim, Schaeffer, Schaefer. então tá. É Schaeffer, gente, Schaefer, desculpa. é. Schaeffer, tá? Esse pessoal com nome diferente é difícil. Não Então, tem eu convidei a... problema, imagina. eu convidei a doutora Esther. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória, aprimoramento em fisioterapia intensiva. Ela atualmente trabalha e ela é preceptora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nossa, que currículo! E antes Obrigada. de qualquer coisa, eu quero agradecer que você aceitou meu convite e dizer que eu tenho muito orgulho de te ter como irmã do coração. Ai, obrigada. Obrigada Obrigada de eu. verdade. Eu acho que eu que tenho que te agradecer pelo convite, de estar participando aqui hoje com você, com todos vocês que estão acompanhando aí. E é uma honra, com certeza. Não tenha Oh, meu dúvidas Deus. disso. Ai, não faz... As duas choram no meio da live. Ai. Para quem não sabe, a Esther, ela é minha amiga há mais de muitos anos. A gente não vai falar sobre o tempo,
porque Melhor vai não. aparecer a nossa idade. A gente é amiga há muito tempo, a gente fez faculdade juntas. Ela foi para uma área, eu fui para outra, mas a gente continua aqui. E sim, uma das bebês da timeline da semana passada é a filha dela, minha sobrinha. Ah, Estherzinha, fala pra gente primeiro como que é o trabalho de um fisioterapeuta que atua dentro da UTI. Como que funciona? Como que é lá dentro? sim, bom, você fez uma bela introdução, né? Porque eu tenho certeza que muita gente não sabia que existia um fisioterapeuta dentro de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva. E eu acho que agora com o Covid, né, isso ficou bem mais claro, de certa forma, né? As pessoas sabem que existe um fisioterapeuta lá dentro, e sim, 24 horas, tá? Porque a grande maioria das UTIs já tem um fisioterapeuta 24 horas. E a gente atua, assim, de várias formas, né? Primeiro que nós atuamos tanto na doença, quanto em prevenções de doença, né? A gente está lá para ver tanto a parte pulmonar quanto a parte motora desse paciente que está dentro da UTI. Então, a gente faz o tratamento baseado em diretrizes, né, em protocolos, juntamente com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, né? Nós fazemos visitas multidisciplinares todos os dias na UTI, às vezes nos 2 períodos, manhã e tarde, às vezes em um período só. E é através dessa visita multidisciplinar que a gente traça um tratamento para o paciente que está internado. Isso é muito legal, porque eu acho que, assim como a minha área, as pessoas, só quem um dia teve dentro de uma UTI e precisou de um fisioterapeuta sabe que vocês existem. E isso é Sim, muito triste, porque, assim, é, infelizmente. não é quando a gente assiste na TV, todo mundo, ai, fala outros profissionais. Eu não vou ser antiética citar os outros profissionais, mas todo mundo fala os outros e a gente fica meio assim se sentindo, poxa, ninguém sabe que a gente existe. E é tão importante quanto o trabalho do físio dentro da UTI. Por isso que eu te chamei, para mostrar para todo mundo que vocês existem e que são Ótimo. muito massa. Muito A Camila obrigada já aí está pela aqui. oportunidade, né? Imagina! A Camila já está aqui falando. Precisa ser valorizado o fisioterapeuta dentro da UTI. É colega também de faculdade. Com certeza. Falta muita valorização, isso eu não tenho dúvidas, né? E a gente tem Sim. um trabalho de tanta responsabilidade, né? Porque um erro pode sim agravar o paciente, né? E eu acho que isso nunca foi levantado. As pessoas não sabem o que que a gente faz, né? Qual que é a Sim, nossa responsabilidade ali dentro, né? que é enorme. Quando a Com gente fala que a certeza. gente, quando a gente fala que a gente escolhe uma profissão que trabalha com vidas, eu acho que na fisioterapia vocês são os que trabalham mais latente com a vida mesmo. A gente da parte ambulatorial também trabalha com vida, mas Sim, vocês e dentro da também são UTI, pouco valorizados, né? sim, Eu né? acho que a profissão em si, uma profissão nova, né? Tem 51 anos, um pouquinho Pois da é. fisioterapia, para quem não sabe, a fisioterapia começou na época da guerra, né? Os soldados, eles vinham muito feridos e precisavam de uma reabilitação. Então, no século XX isso começou. E a fisioterapia mesmo começou lá na Santa Casa, em Ah, 1929. Mas puxando o só saco do assim, trabalho. puxando o saco. E só há 51 anos atrás que realmente virou uma profissão, né? Que aí sim virou um curso de graduação, tudo. Então acho que a gente, Regulamentado. regulamentado, tudo. Então acho que a gente está ganhando espaço aos poucos e eu acho que essa pandemia veio realmente para a gente mostrar o nosso trabalho e para ser mais valorizado, com certeza. Sim, com certeza. E pra gente mesmo, aprender a se mostrar. Eu mesma sou uma pessoa que aprendi a mostrar o meu trabalho agora, na pandemia. Para isso, para a gente aproveitar esse momento para mostrar para que a gente está aqui, Sim, né? verdade, E com certeza. o que que te fez escolher essa área? Eu tô curiosa com essa pergunta. Olha, é, é até engraçado falar um pouco disso, porque assim, o que me fez escolher a fisioterapia foi o que na graduação me fez não querer a área que me fez a fazer a fisioterapia. Então, quando eu era adolescente, né, pré-adolescente, eu assistia o Teleton. Ah, E você o queria ser Teleton, eu! exatamente.
foi o Esse eu não Teleton que me sabia. levou a querer fazer a fisioterapia, que é a parte da a sua, né? Que é da parte da neuro, também tem muita ortopedia, e aquilo me comovia muito. Então eu falei, não, eu preciso ajudar essas crianças de alguma forma. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre a fisioterapia e que eu decidi fazer esse curso, né? Mas Fiquei aí, chocada. na graduação, na parte do estágio, foi um pouco decepcionante. Eu não gostei tanto assim. E eu me apaixonei por hospital e eu falei, é isso que eu quero pra mim. É, gente, e assim, quem convive com a Esther, o hospital é a cara dela. E o que eu Sim. faço não é a cara dela. Realmente são opostos. Mas, ai, tá vendo que fofura? Ó, teve alguém que falou um negócio aqui muito importante, foi a Renata, que não é qualquer um que aguenta trabalhar dentro de uma UTI. Eu acho importante falar isso também. Eu, por exemplo, vou falar por mim. Uhum. Eu não consigo trabalhar dentro de uma UTI porque eu acho que vocês lidam com a morte de uma forma muito próxima. E isso, pra mim, faz muito mal. Então, realmente, eu acho que precisa ter uma. Tem que ser forte pra caramba pra trabalhar na UTI. Realmente, como acho que cada um nasce para fazer uma coisa certa, né? Porque realmente é um ambiente muito pesado, a energia é muito pesada, porque foi o que você falou, a gente tá lidando diretamente com a morte, mas a gente tem que saber muito separar isso da nossa profissão, né? Trabalhar com amor, sem dúvida, tratar o paciente com todo carinho e respeito, mas a gente tem que saber dividir sim isso, senão a gente se envolve muito, tanto com o paciente e quanto com a família, né? Porque quando o paciente está na Principalmente. UTI, não é só ele, tem uma família inteira por trás, ou mesmo se não tiver família, né? Tem uma vida ali, né, que você está lidando. E a gente tem que É. saber lidar muito com isso, porque às vezes tem plantão que a gente, infelizmente, perde 2, 3 pacientes, né? Então, isso é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver. Sim. E aí já vou aproveitar e dar o gancho aqui na próxima pergunta. Qual foi a experiência sua experiência mais marcante dentro de uma UTI? São várias, né? Eu posso falar Eu duas? imagino. Você Pode, deixa? eu deixo. Eu Então tá bom. deixo. Tô fofa hoje, aproveita. Olha, eu tive duas assim muito marcantes e que eu tenho certeza que me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Eu acho que essa profissão que eu escolhi, que nós escolhemos, com certeza faz isso conosco todos os dias. Uma delas era um paciente, eu não me recordo mais o motivo pelo qual ele estava lá internado, mas ele estava acamado, né? Tinha ficado entubado, a gente já tinha tirado o tubo dele. Depois a gente explica se alguém quiser melhor sobre Ah, isso. não, relaxa que tem a sessão tubo. Então tudo Pode bem. ir. E ele estava conversando, tudo, mas ele estava com uma perda de força muito importante e a gente estava fazendo a reabilitação, a parte motora. Então, no dia anterior eu tinha conseguido deixar ele em pé, né? Porque é sempre tudo por etapas, porque a reabilitação é isso, a gente não consegue nada assim de repente de uma hora para outra. E eu consegui colocar ele em pé num dia, no outro eu consegui andar com ele até a janela. E aí eu pedi autorização, né, para a diretoria para abrir a janela, que as janelas são fechadas, o TI tem ar-condicionado. E eu abri a janela para ele. E ele olhou, né, e falou assim: eu achei que eu nunca mais fosse ver a luz do dia. E aquilo me comoveu muito, ele agradeceu super. E no outro dia ele tinha Tá fazendo a falecido. físio chorar? É, Putz. ele morreu. Mas Tá, eu pode ir. fiquei com a sensação de que com certeza eu fiz o meu melhor por ele e a última vontade que ele tinha de ver a luz do dia, eu consegui fazer. Então, Ai, obrigada, foi Esther. isso, uma das coisas assim que me marcou bastante. E tem, Tá, tem várias, na verdade, né? E uma outra, eu vou contar bem rapidinho, talvez pra gente não isso. tomar muito tempo das outras coisas. Eu. Na UTI não fica só doente muito grave, né? A gente Ah, e recebe essa muito também é uma paciente. pergunta. Então se eu posso até Daqui... responder já. Pode. Que Os tipo de critérios. paciente fica na UTI? Isso, a gente tem vários tipos de paciente na UTI, um deles é pós-operatório. Então, às vezes, por algum motivo, às vezes teve alguma intercorrência durante a cirurgia, ou o paciente tem alguma idade, é idoso, tem algum risco por conta da idade,
já separa uma vaga para ele na UTI, para ele fazer o pós-operatório com mais acompanhamento. E nesse dia eu recebi era um menino de 16 anos, e ele tinha um osteosarcoma, é um câncer no osso, tá? É altamente maligno, né? Com pouco tempo de vida. Ele não era brasileiro, ele era de uma outra nacionalidade, e ele teve intercorrência durante a cirurgia e ele foi para minha UTI. E aí eu cheguei no dia, ele já, eu entro 7 horas, né, no plantão, então eu peguei o plantão do noturno. E aí eu fui lá tirar o tubo da boca dele, né, porque ele já, do pulmão, assim, é mais fácil falar da boca, que acho que vocês entendem melhor. E aí eu tirei, né, e ele conseguiu falar. A primeira pergunta foi, ele perguntou, ele estava chorando muito, ele estava muito assustado, e ele perguntou se tinham amputado a perna dele. E aí a enfermeira junto, e mais os meus alunos, né? E aí eu falei assim, não, né, sua perna não foi amputada. Eles conseguiram só tirar a parte de onde estava doente. Falei pra ele. E aí ele começou a chorar e falou assim, que bom, porque eu preciso trabalhar para ajudar meus pais. Nossa. Aquilo foi um tapa na cara de todo mundo. Soco no estômago. Porque ele estava preocupado em ajudar os pais, né? Ele não era daqui, trabalhar. Eles tinham uma vida difícil e ele queria trabalhar. E aí ele virou para a enfermeira e falou assim, você pode me dar um abraço? Aquele dia todo mundo saiu destruído da UTI. Então eu acho que são essas coisas que fazem a gente pensar mesmo, né? Que acho que a vida é curta e a gente tem que valorizar muitas outras coisas que a gente não valoriza. Sim, eu acho que isso, pelo menos para mim pessoalmente, é o que a fisioterapia trouxe para minha vida, de mais valoroso, e não vai ter dinheiro no mundo que paga isso. A gente aprender a dar valor em umas coisas que são muito bobas e que de fato fazem a gente aprender a dar valor em colocar o pé no chão, olhar a luz do dia, trabalhar. Então eu acho que faz a gente pessoinhas melhores. A gente é ruim, mas a gente é bom. Com certeza. Nossa, é muito isso. Bom, deixa eu trocar, senão eu vou chorar, porque eu só não terminei de falar o que você perguntou, né? Que paciente tem na UTI? Desculpa. Não, pode continuar. A gente tem esses pacientes pós-operatórios e a gente tem paciente que por algum motivo agudo precisou de uma UTI, né, com insuficiência respiratória, algum quadro pulmonar. A gente também tem muito pacientes infartados, né? Isso é um grande número dentro da UTI. E AVC também. Né? Eu já ia falar, você não vai falar? A doutora Patrícia reabilitar. Então, os índices maiores são esses. Não é, porque eu acho que assim, as pessoas realmente não sabem. A gente tem conversado muito de, as UTIs estão cheias, e aí as pessoas acham que a UTI... Gente, a UTI tá sempre muito cheia de paciente. É que agora, com o Covid, elas estão abarrotadas, é diferente. Porque existe muito paciente que vai para a UTI no dia a dia. Então é importante a gente tentar mostrar essa diferença também. Com certeza. Agora vamos começar. Por que um paciente precisa de fisioterapia na UTI, Esther? Conta Boa pra gente. Pergunta. Bom, eu não sei se todo mundo que está acompanhando a live já entrou algum dia dentro de uma UTI. Né? Não. Pode contar comigo. Então, como é que funciona a UTI? Quando o paciente é admitido dentro da UTI, ele tem o leito dele, que é a cama, né? Nós falamos leito. E ele fica restrito ali dentro ali nessa cama, porque ele não pode se locomover sozinho, por risco de queda. Às vezes ele até tem força suficiente para isso, está consciente, orientado para sair do leito, só que ele está monitorado, né? O que é isso monitorado? Frequência cardíaca, frequência respiratória, todos esses sinais a gente está vendo ali 24 horas nesse paciente. Então ele não pode sair do leito. Então por que a fisioterapia é importante? Imagine você ficar deitado o tempo inteiro dentro numa cama, dentro de um ambiente fechado, onde você não tem noção do que é dia e do que é noite, muitas vezes,
né? E sem se locomover, você perde força. Além do que você começa a ter, você começa a ficar confuso, né? Porque você não sabe o que é luz do dia, não tem ninguém ali muito para conversar com você. Então a fisioterapia atua também nessa parte motora. Um paciente dentro da UTI, acamado o tempo inteiro, ele chega a perder até 1,5 kg de massa magra, massa muscular, por dia, né? Em 2 semanas ele perde muita coisa. Então, às vezes, tem pacientes que ficam muito tempo internados lá. E muitas vezes usando medicação que leva a perder força. Então, a gente está lá para fazer exercício físico mesmo, melhorar a parte cardiopulmonar e ganhar força ou fazer com que ele não perca, né, a força. E também a gente vê a Muito parte bem. pulmonar, né? Que o paciente acamado, ele com certeza vai ter sequela pulmonar, porque ele não se locomove, ele pode pegar uma pneumonia dentro do hospital. E a gente também trabalha parte muscular da respiração. Ai, que Então, é coisa linda. importantíssimo para diminuir tempo de internação e todas os problemas, né, decorrentes de uma internação na UTI. Muito bem, adorei, gente, a explicação, amei. Agora a gente vai começar a sessão intubação, porque eu descobri que as pessoas são muito curiosas sobre intubação. Jura? Depois, te juro, é muito engraçado. Vamos lá, tem várias perguntas de intubação. Prepare-se, vamos lá. Todos os pacientes têm que ficar intubados numa UTI? Você já respondeu, né? Não. É de forma alguma. Aliás, o papel da fisioterapia é fazer com que ele não vá para o tubo, né? O tubo, ele é um risco de óbito para o paciente, né? De vários outros problemas decorrentes do tubo. Então, não são todos, a gente atua diretamente nisso, na prevenção. E também, quando o paciente está com insuficiência respiratória, né? Que é a dificuldade da respiração, a gente trabalha também com máscaras, que ajuda o paciente a respirar melhor. Então, não são todos, de jeito nenhum. Ó, nosso amigo de faculdade e colega tá escrevendo aqui, intensivismo é vida. Felipe, né? Ah, eu Sempre concordo presente. com o Felipe. Eles Aliás, são, a gente gente. divide a UTI, tá? Ele me passa plantão. Ah lá, tá lá. Vamos lá, próxima pergunta sobre intubação. Qual o critério para decidir se um paciente precisa ser intubado Tá. e quantas pessoas precisa no procedimento? Essa eu Sim. fiquei chocada com essa pergunta. A pessoa tá bem interessada. Que bom, que bom. A gente fica contente. Que bom. Bom, tem vários critérios assim, eu não vou entrar tanto para não ficar muito confuso para quem não é da área. Mas Isso, um tenta paciente explicar para leigo. Isso, que está inconsciente, né? Você chama ele, ele não responde, ele está dormindo. Se ele está assim, o que ele não consegue proteger a via aérea de que a gente fala. Então, se ele vomitar, por exemplo, vai para o pulmão, né? Então, ele precisa de uma intubação orotraqueal. Um paciente que está com desconforto respiratório, está com dificuldade para respirar. Um paciente que está com os exames muito alterados, que ele está grave por algum motivo, ele precisa. Ou um paciente que, de repente, teve uma parada cardíaca. Então, a gente precisa dar uma assistência ventilatória para ele para conseguir fazer com que o coração retorne, né? Então, as principais causas são essas, indicações, né, de intubação. Pessoas, né? Então, na UTI, principalmente, a gente trabalha a físio, né? Sempre vai estar lá para auxiliar o médico a intubar. Então, quem intuba esse procedimento é médico, exclusivamente médico. A gente tem a enfermagem, né? A enfermeira para fazer as medicações. E tem também um técnico de enfermagem para aplicar as medicações no paciente. Então, 4 pessoas é o suficiente para isso. 4 pessoas. De 4 a 3 pessoas. Ótimo. E quando o paciente está intubado, você, fisioterapeuta, movimenta ele? Com certeza. O paciente intubado, ele pode até deambular, andar dentro da UTI, sem problema nenhum. Claro que a gente faz tudo isso baseado em protocolo, com todo cuidado, para não ser risco para o paciente, né? Mas quanto mais tempo esse paciente é mobilizado, né, faz exercício, seja esse exercício eu fazendo nele ou ele fazendo sozinho,
é importantíssimo para ele ganhar força e sair logo do respirador. Isso é importantíssimo. Ah, e tem uma sem pergunta. Alguém. Peraí, primeira pergunta do estágio. Tem uma pergunta boa. Pera, lembrei. Pera, eu tô lendo aqui, aí eu fico perdida. Ah, a louca. Quanto tempo que é? Fala sobre o tempo da intubação orotraqueal. Ah, tá. Assim, o tempo vai muito da patologia que o paciente tem, né? A patologia, a doença que ele tem. E também vai muito do que ele já tinha antes, né? Porque é claro, se a gente recebe um paciente que não tinha nada, isso vocês estão vendo muito no Covid hoje, né? Paciente que é Isso. hipertenso, paciente que é obeso. Claro, vai ter mais riscos, né? Diante de uma nova doença. Esses pacientes ficam mais tempo, sim, no tubo. E outros pacientes ficam menos. Às vezes ficam 3 horas, se for um pós-operatório, né? Então, depende muito. O máximo que pode ficar, né, que é indicado, são 15 dias com o tubo na boca. Se E ele depois? Isso. Depois, exatamente. Depois, se ele ainda necessita dessa assistência do respirador, ele tem que fazer uma traqueostomia, que é um furo que fazem aqui na região da traqueia, do pescoço, e aí ele começa a respirar por lá. Isso, que é aquele caninho que a gente vê nas pessoas, gente. Isso, que Melhor você assim. recebe muito aí, criança, né? E adulto Sim. também. Peraí, eu quero ler um negócio aqui. A Virgínia tá mandando um oi. Oi, Virgínia, pra mim. Oi, eu também estou respondendo. A Ana Paula falou assim: primeiro de tudo, obrigada pela profissão e dedicação de vocês. Não faz eu Obrigada. chorar. Obrigada, gente. Deixa eu ver. Esther simplesmente maravilhosa. Que maravilhosa. Obrigada. Ela é mesmo, gente. Vamos para a próxima pergunta. E o paciente, quando ele não está entubado, você já falou que também precisa de físio quando está na UTI, né? Sim, com certeza. Tá bom. Tem que fazer exercício, tudo. E quando o paciente sai da UTI, precisa de físio ainda? Sim, com certeza. Funciona assim, né? O fluxo. É muito difícil o paciente sair direto da UTI para casa, tá? Quase nenhum hospital trabalha dessa forma, porque senão ele sai de uma assistência muito criteriosa para uma sem nada, que é a residência dele. Então, o fluxo é o seguinte: ele sai da UTI, vai para a enfermaria, fica um dia, ou às vezes nem um dia completo, mas ele passa por lá para ser observado e depois ele vai para casa. Ele precisa, sim, de fisioterapia, tanto na enfermaria, a maioria deles, tá? Alguns não, pós-operatório eletivo, que foi uma cirurgia marcada, às vezes não. Mas a maioria deles, sim. Então, ele faz na enfermaria e faz em casa depois a reabilitação pulmonar, ou a motor, ou então as duas, se for necessário. Tanto que agora a gente está recebendo muito paciente pós-Covid. A gente vai conversar pacientes sobre que nem isso. andam. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Vamos entrar, né? Vamos entrar nesse momento Covid, porque a gente surgiu a ideia da live por isso, porque eu preciso falar sobre Covid, gente. Então, você já falou das outras doenças que levam ao UTI. Uma pergunta: como está funcionando esses pacientes que não têm Covid com os pacientes que têm Covid? Está separado? Que as pessoas não sabem. Explica para eles como funciona. Muito, assim, a mídia falou muito, né, do colapso, né, do sistema de saúde, da UTI, enfim. Realmente, esses pacientes, eles precisam ficar isolados, né? É difícil a gente misturar um paciente COVID com um paciente pós-operatório, por exemplo. Então, sim, os pacientes COVID, eles têm um UTI separado para eles. No serviço que eu trabalho, eu não sei se é a realidade de todos os serviços, né? Mas eu acredito que sim. Então, às vezes é separado até um andar só para COVID, e porque eles realmente precisam de um isolamento criterioso, né? Com certeza tem que ter. E como que funciona? Primeiro deixa eu ler umas coisas muito bonitinhas que eu tô lendo aqui, que tá emocionante, Esther, pra você. Pode ler. Meu pai não conseguia andar quando saiu da UTI. A Ana Paula, que falou que admira a nossa profissão, falou que é muito grata pela disposição e trabalho dos profissionais de fisioterapia em UTIs, que ajudaram muito o pai dela, que teve um infarto e ficou 2 meses na UTI.
e que ela é grata pelo tio que ficou 25 dias em coma induzido, decorrência de Covid, e se curou, graças a Deus, muito bom, e que ele estava internado no HC. Que bom. Obrigada, Que Ana. legal, que A bom. gente se sente melhor quando a gente vê isso. Que bom. Tá Sim. vendo, Esther? Continua trabalhando. Com certeza. É isso que faz a gente todo dia estar lá e saber que a família e o paciente estão tão bem Assim, ó, com o tá nosso vendo? serviço. Gente, a Esther tem uma bebê de 5 meses. Então, obrigada, Ana Paula, por fazer a minha irmã ir todo dia trabalhar. Como que tá funcionando o trabalho da fisioterapia no Covid? Bom, a fisioterapia, assim como nos outros pacientes, né? Porque o Covid, ele é um paciente igual aos outros, né? A única coisa que ele tem é uma Isso. doença que é altamente contagiosa e que se o profissional da saúde, tanto o físico quanto todos os outros, se não se cuidar, pode pegar, né? É muito fácil. E então, como é que funciona, né? Existe EPIs, né? Que são materiais que a gente usa para se proteger. Então, o fisioterapeuta e os outros colocam essa paramentação antes de entrar dentro do quarto do paciente para realizar o atendimento. Nós, da fisioterapia, a gente atua muito ali próximo ao risco, né, do contágio. Por quê? Nós que aspiramos o tubo, né, a secreção que está dentro do pulmão. Então, o risco é muito grande. Então, a gente perde tempo, bastante tempo, né, para se paramentar, para entrar adequadamente dentro do leito, mas não é muito diferente do atendimento dos outros, né? É que É que acho que agora tá mais em foco e as pessoas sabem que existe. Sim, Acho que sim. essa é a diferença, né? Tipo, existe uma pergunta muito boa. O que é pronar um paciente? Ah, Que todo mundo fala na TV, mas tipo, né? Fale, sério, o que é pronar? então. Muito tá se falando, antes ninguém nem sabia que isso existia essa palavra, né? Né? Bom, assim, bem chulo falando. Pronar Isso, é para colocar o todo mundo paciente de barriga entender. para baixo. Mesmo no tubo. Mesmo no tubo. E por quê? Isso. Né? A Por pergunta quê? maior é Boa. isso. A parte, a parte posterior do pulmão é uma área que ela é mais ventilada. A gente tem muito mais ar lá do que nas outras áreas. E quando o paciente está com Covid, a gente tem um pouco de líquido ali dentro desse pulmão que desce para essa área, por conta da ação da gravidade. Então, quando a gente coloca ele de barriga para baixo, a gente inverte isso e consegue fazer uma ventilação melhor. Ai, que lindo, gente. Esse E pessoal que antes, ventila. tem um negócio bem legal agora, até para quem é da área, se quiser comentar alguma coisa, a gente só pronava pacientes entubados. Depois do Covid, a gente viu, tem muitos artigos, muitos trabalhos saindo agora, de pronar paciente acordado. E aí a gente se pergunta, tem gente que gosta de dormir de barriga para baixo, né? Eu. Então, para você não ia Eu ser desafio nasci nenhum. pronando. É, O Felipe pediu para você falar sobre mobilização precoce na UTI. legal. Um assunto bem importante. O Felipe atua aí diretamente nisso, né? Aliás, o meu trabalho é uma sequência do trabalho dele e o dele é uma sequência do meu, porque nós somos 24 horas dentro da UTI. Então, nós mobilizamos, sim, paciente tanto de manhã quanto à noite. Por que não sentar um paciente na poltrona à noite? A mobilização precoce ela é muito importante para prevenir perda de força no paciente, né? Então, o que a gente tem que evitar? Que o paciente saia com menos sequelas possíveis. A gente tem que diminuir o tempo de internação. Então, essa mobilização precoce, ela faz com que o paciente não perca força, né? Tem uma patologia que a gente fala polineuropatia do paciente crítico. O que Adoro. é? Rapidinho, né? Só bem assim, Isso. em palavras simples. Por conta da inflamação, né? Por conta da doença dele, o nervo é atingido. Então ele perde força, porque se eu não tenho nervo, eu não tenho perna mexendo, nem braço mexendo. Isso. Quem manda a Então, informação pro músculo é o nervo, gente. bom, a Paty tá. Você tá. Eu ia falar Paty, porque é a amizade de Pode tanto falar, tempo, né? Paty. Então eu me permito a isso. Quem faz o cérebro pega, assim, de forma bem chula explicando. O cérebro pega e fala, vai, quer mexer a perna. Aí manda uma informação.
que passa pela coluna, que manda para o nervo, e o nervo vai lá e dá um choquinho no músculo, e o músculo mexe e o pé mexe. É isso. Isso mesmo. De Então é forma importante reduzida. a gente fazer a mobilização precoce para a gente evitar essa patologia. Muito bom. Inclusive, estudos de doenças pós-Covid, AVC, incidente em jovens pós-Covid, isso está sendo muito triste. E neuropatia periférica também. Tem bastante caso de neuropatia. Ó, peraí, Felipe, hoje então, na era Covid, cada vez mais. Ele acabou de falar o que eu falei. Tá cada vez mais comum polineuropatia, que é uma doença do nervo. Tá super comum mesmo. Isso tá acontecendo, infelizmente. Mas a gente cuida, né, gente? É assim mesmo. Deixa eu ver aqui qual a próxima pergunta. O físio consegue. Essa é interessante, sério. O paciente que está em casa e com falta de ar, o físio consegue alguma coisa para esse paciente em casa com falta de ar com Covid? Então, eu não gosto muito de passar exercício de uma forma geral, né? Porque eu acho que cada paciente é um paciente, né? E cada um tem um sintoma, cada um tem alguma patologia, alguma doença de base que já tem antes. Então, às vezes eu posso ensinar um exercício que melhora para você e não melhora para sua mãe, por exemplo, né? Sim. Então, tem sim exercícios, mas tem que ser de uma forma direcionada. Então, por isso que precisa de um fisioterapeuta, um profissional especializado para isso, para indicar o exercício certo, para a hora certa, senão não tem resultado. Consulte um fisioterapeuta Mas realmente ele respiratório. precisa, sim. Tem E exercícios sim existe que vão sim ajudar. exercício. Isso é importante. Tá aqui. Sequelas. Fale sobre as sequelas do Covid, dona Esther. Muito importante. A gente tem sequela do Covid tanto pulmonar quanto motora. Motora pelo fato de... Porque um paciente de Covid grave, ele não fica menos do que 2 semanas dentro da UTI. Então, ele fica... Se foi um paciente que ficou no respirador muito tempo, ele teve que usar uma medicação que a gente fala bloqueador muscular, que é para ele não se mexer e a gente conseguir, né, fazer a ventilação dele. Então, ele perde força. Então, a sequela dele, às vezes, ele sai da UTI sem conseguir fazer atividades de vida básica, como escovar os dentes, Isso. pentear o cabelo, né? Então, nós, a Patrícia, a doutora Patrícia, também trabalha para com o juntamente doutor, com essa Esther. reabilitação, né? E então tem muita sequela motora, com certeza. E pulmonar, né? Dependendo do grau que foi o acometimento, existe uma coisa que é fibrose pulmonar. O pulmão fica duro em algumas áreas, né? E, consequentemente, não tem oxigênio como tinha antes. Então, ele não vai conseguir fazer algumas atividades, alguns saem com oxigênio, né? Então, é um trabalho de reabilitação aí bem importante pós-Covid com o paciente em casa. Tem muita E sequela. na sua área também vocês fazem atendimento fora da UTI, para paciente que precisa de assistência respiratória fora da UTI. Fala Sim, sobre isso. com certeza. Porque A gente tem muito paciente que se identifica porque a gente pegou ele naquela fase mais crítica, né? E ele conseguiu ganhar um pouco já dentro do hospital, às vezes até muito. E ele confia muito no nosso trabalho e a gente continua com atendimento em casa. Ou até um paciente que a gente não acompanhou durante a UTI, mas que a gente faz sim o acompanhamento em casa. E que com certeza é muito importante, a qualidade de vida do paciente com certeza vai ser outra. A reabilitação vai ser muito mais rápida. Isso. Deixa eu só falar, se alguém tiver alguma dúvida, manda escrito aqui que a gente vai respondendo. Te responde, tá? ok? A minha mãe tá falando que não passa na TV. Realmente, não passa na TV o que Não acontece passa. depois que o paciente sai do hospital. Os pacientes. Tem uma pergunta aqui que era assim: o que a internação afeta na capacidade motora pós-internação? Que é o que você estava falando. Exatamente. Que tem gente que está saindo sem conseguir escovar o dente. Sim. E é sério, né? Bem sério. Tem que trabalhar, gente. A gente trabalha para isso, para esse pessoal escovar o dente. E como que... eu já te perguntei como que é a rotina
da UTI. Já te perguntei como que é a rotina com o paciente do Covid. Já te perguntei trocentas mil coisas. Fala pra mim sobre quando a gente fala ventilador mecânico. Isso também, respiradores. Isso tá na moda, né? Ah, pagou Sim. não sei quantos mil no respirador, pagou não sei quantos mil no outro respirador e não sei o quê. Conta, o que que é respirador? Por que que a gente usa o respirador? O que que faz com isso? E quem faz? Quem mexe? É, bem boa pergunta, com certeza. Bom, respirador, né, que está se falando muito hoje aí na mídia, realmente é um aparelho essencial no COVID, em todas as outras patologias que necessitam de intubação. Sem ele, o paciente não respira. Então, vamos associar assim, respirador é o nosso pulmão. Isso. Que ele precisa do ventilador, do respirador, enquanto esse pulmão está doente. Enquanto o pulmão está doente, a gente não consegue tirar esse respirador do paciente. Então, ele fica na UTI tratando, né, o COVID até que a gente consiga tirar. Quem manipula esse aparelho? Somos nós, fisioterapeutas, os médicos também, tá? Então, assim, todos os dias, a gente colhe, a enfermagem colhe exame, né? Através de solicitação médica, e a gente recebe esse exame e a gente mexe nesse respirador. Nada é da nossa cabeça, né? Tudo tem um porquê. Então, realmente é um aparelho caro, né? Em torno de mais de 30 mil reais cada aparelho. Agora que eles estão conseguindo aparelhos mais em conta por conta da pandemia. Mas é um aparelho difícil de mexer, tá? Não é, eu estudei hoje e vou mexer amanhã. Não. Tudo que a gente mexe é através de diretrizes, através de estudos, né? Então, quem mexe a fisioterapia a maior parte do tempo, com certeza. Inclusive, quem Agora, tira somos nós. isso. Agora, curiosidade minha. Como foi a primeira vez que você olhou o ventilador, Esther? Ah, Primeira vez lembra? A gente na UTI? foi, você estava Dá junto, né? medo? Dá medo, né? Dá medo porque ele tem um monte de gráfico que na época a gente não entendia nada, né? E Eu esses continuo sem gráficos hoje eu entender. amo. Eu continuo, gente, não entendo Se você nada. quiser um dia eu te levo na UTI e te explico. Não, amiga, eu tô tranquila. Eu tô aqui na neuro. Eu também não entendo nada aí da sua sala, então. Cada um no seu quadrado, pelo amor de Verdade. Deus. Ah, Como foi? Você ficou com medo? Hoje você ama, mas você ficou com medo. eu fiquei com medo. Eu nunca tinha entrado dentro de uma UTI quando eu Eu fui também fazer não. estágio na faculdade, né? Então eu não sabia o que era um paciente entubado, aquilo me impressionou. Eu lembro até hoje o paciente que era. Jura? Lembro. E você Eu estava também. lá. Talvez você não lembra Qual era porque o seu? você não se O meu. identificou. Não, eu lembro. O meu era um senhor que chamava Seu José. Meu primeiro paciente de UTI era o Seu José. E ele era um fofo, super fofo. Tomara que o Seu José esteja por aí. Não, o meu não foi. Eu não lembro o nome, que eu sou Eu péssima de nome. lembro. Eu lembro muito Gente, da a Esther não lembra história, de nem o tudo, meu. né? E era um menino jovem e ele tinha ido surfar no trem. E ele caiu, bateu a cabeça e tava lá todo, né, entubado, agitado. E aquilo me comoveu bastante. Mas eu falei, é aqui que eu quero ficar. Aquilo me assustou, mas me desafiou. E É. eu acho que esse desafio que foi importante para que eu falasse, olha, é isso que eu quero ficar na UTI, eu acho que... Era seu lugar mesmo, eu lembro. Nosso primeiro contato com a UTI, para quem não sabe, foi no Hospital Geral do Mandaqui, que fica na zona norte de São Paulo, que é um lugar que é bem pesado. E é a UTI que eu conheço. E a gente foi lá que a gente viveu a nossa primeira experiência, né, Estherzinha? Verdade, com certeza. Estão falando que temos que exaltar a enorme participação dos fisioterapeutas na atividade na UTI. E a Ju tá falando. A Ju, oi, Ju! Fala aí pra Ju, Esther. Oi, Ju. Aliás, Lembrei. ela escreveu uma coisa aqui que, aliás, eu sinto uma enorme saudade de ser a dupla dela na UTI. Elas eram dupla. E ela me lembrou aqui de um paciente, se você quiser ler.
Lembrei agora daquele senhor com doença cardíaca que voltou na UTI para dar um boné. Ai, que bonitinho. Conta! Foi um paciente infartado, ele tinha que fazer uma revascularização, que é fazer uma ponte, né? Como todo mundo fala. E ele estava super assustado, ele não queria de forma alguma estar ali dentro da UTI, ele não estava aceitando o tratamento. E a gente acolheu ele da melhor forma possível. E ele ficou muito grato com aquilo. Ele fez a cirurgia, foi embora super bem. E eu sempre brinco com os meus pacientes, porque eu sou corintiana. E eu falei pra ele, que time que o senhor torce? Eu sempre pergunto pra descontrair. E aí ele falou assim, eu sou corintiano. Eu falei, então tá bom, o senhor vai pra cirurgia, mas o senhor vai voltar com o mesmo coração corintiano. E ele falou, não, tá bom. E aí ele trouxe um Tadinho. boné, um do Corinthians, né? E um acho que é do São Paulo, que a Ju torce. E, então aquilo foi muito legal. Ele voltou lá só pra isso, agradeceu super. E isso é Enfim. tão legal, né? Porque na UTI eu acho que vocês têm menos disso do que eu tenho. Eu tenho Sim. muito de pacientes que voltam, de mãe de paciente que vem me ver, que vem me dar beijo, vem me dar oi. E isso para vocês é muito importante, porque é muito importante, né? A gente tem Sim. reconhecimento. Acho que a gente gosta muito de reconhecimento. A gente não tem, mas gosta. A Carol tá falando perguntando se ainda existe Mandaki. Gente, existe muito Mandaki. Mandaki tá lá ainda. Eu de vez em quando eu tenho vontade de voltar, sabia? Para ver o Matheus. Você lembra do Matheus, Esther? Lembro. É um Matheus é um morador, né? paciente, é um morador da UTI pediátrica, gente, do Mandaki. A Ju virou corintiana, ó, tá falando que a Ju virou corintiana. Ju, você virou corintiana? Nossa, deu um boné escrito do Corinthians, escrito Ju. Tadinha, Ju. Pra Péssimo. Magda, né? Mandar um oi pra Magda. Foi. Eu oi pra Magda. Esther, pergunta importante. Diga. Como você vê a Esther pós-pandemia? Nossa. Nossa. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem que fazer, né? Se Sim, fazer. total. Porque eu acho que o mundo vai ser diferente, eu espero que seja diferente depois da pandemia, né? Bom, como que... Eu, graças a Deus, eu sempre aprendi muito. Como eu vivo dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu lido muito com a morte todos os dias. Eu acho que o Covid veio para acrescentar aquilo que eu já via todos os dias, né? Então, com certeza, a gente aprendeu a ser resilientes, né? Eu acho que a resiliência, aprender a lidar com as dificuldades e melhorar diante das dificuldades, né? Então, eu acho que ser resiliente eu aprendi muito com o Com o Covid. Covid. E eu, com certeza, vou ser uma pessoa melhor. Eu acho que ficar longe dos nossos familiares, assim, eu tenho minha mãe, eu tenho minha sogra, meu sogro, enfim, toda a minha família, Fala eu. você, minhas amigas que estão aqui, enfim. Gente, eu ia aí ver a Esther toda semana. A gente se via toda semana, agora a gente não se vê mais. Sim, minha família. Eu conheci meu sobrinho com 2 meses, né? Então, assim, eu acho que todo mundo aprendeu a ser. Eu espero, né? Eu acho que o Eu Covid também. veio para isso. De uma certa Eu forma, também. ensinar todo mundo de que alguma coisa precisa mudar, né? A Ju tá falando que você também não vai a ela. Eu também não te vejo, Ju. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu espero também que todo mundo aprenda alguma coisa com isso. Eu não acho que isso aconteceu em vão em nossas vidas. É muito estranho, é muito louco a gente imaginar que nós estamos no dia 2 de julho e estamos trancados em casa. A gente sai para as coisas básicas e é muito estranho, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender isso. Ser resiliente, aceitar. E eu acho que a nossa profissão traz isso pra gente, né? Muito. Com certeza. E acho que as pessoas têm que ter mais empatia também, né? Porque não se colocam no lugar das outras pessoas, né? Tem muita gente que faz as coisas e não pensa que é outra pessoa, que, né, que merece respeito. Enfim, eu acho que muita coisa precisa mudar e eu espero que mude sim, né? Porque não Sim. foi uma coisa simples e não está sendo. Eu acho que todo mundo está passando
diante dessa pandemia de uma forma bem difícil, né? Isolados ou não, trabalhando. Porque tem aqueles que estão em casa isolados e tem aqueles que estão na linha de frente, né? Que estão com medo de trazer alguma doença para os familiares, para os filhos, né? Para os Esther, maridos, conta esposa, como enfim. é quando você chega em casa. Gente, a Esther trabalha de manhã, tem uma bebê de 5 meses, para quem entrou depois. Conta como é quando você chega em casa. Olha, eu vou te falar, eu tô cansada, eu tô cansada um pouco dessa rotina, porque eu voltei não tem tanto tempo, né? Eu tava de licença maternidade, voltei tem 2 meses, né? Isso vai ser uma rotina sempre, porque a UTI é um ambiente contaminado, né? Mas eu acho que agora isso mais ainda, a gente tá limpando até, lavando coisas até embalagem de Ovo, papel, né? É ovo. ovo. Então, como é que é a minha rotina? Eu tenho um sapato dentro do carro. Então, eu saio do carro, eu ponho o sapato que eu entro dentro do hospital. Aí eu entro dentro do carro, eu já tiro esse sapato, coloco dentro da caixa, coloco no saco e já ponho um chinelo. Esse chinelo eu uso para subir no elevador até em casa. Chegando em casa, eu não piso com esse chinelo, eu deixo o chinelo na porta e piso descalço. Aí vou pra lavanderia, né? A gente tem que tirar a roupa inteira, tomar banho. Aí eu limpo, higienizo meu nariz para poder pegar minha bebê. E é essa loucura, sempre. É assim, tá vendo, gente? Isso eu acho que assim, o negócio de lavar a mão, a gente já fazia isso há muito tempo, a gente já sabe como funciona. Mas esse roteiro é muito cansativo para quem trabalha dentro Sim, de é uma muito UTI. É cansativo. mais uma Isso. coisa para a gente admirar em vocês. Eu admiro Sim. muito. Ah, Bom, você obrigada. achou que. Imagina, você achou que não ia dar tempo, né? São 8 horas e 22 minutos. Você falou assim, ai, será que dá 1 hora? Dá, amiga, a gente bate Nossa, papo. foi muito legal. Eu nem vi o horário, eu nem vi a Você hora nem passar. viu. Porque Que acho que sou quando a eu. gente fala de coisa que a gente gosta, né, é fácil, né? A hora passa e a gente nem percebe. A gente gosta. Gente, eu vou. Eu preciso fazer um negócio e eu não posso chorar, porque eu já até quase chorei na live, então eu não posso chorar. Então eu vou tentar fazer. É, eu acho que assim, essa live, eu, Patrícia, fiz porque eu admiro muito os amigos que eu tenho. Não são colegas de profissão, eu tenho muitos amigos dentro disso. Eu tenho muitos amigos próximos, irmãos de alma que a gente fala. O Felipe tá falando que a gente sempre falou bastante. Sempre. Ó, quem tá. Gente, o Felipe tá com ciúme porque a gente não pôs ele na live, mas ele não quis. Então é isso. Ele foi convidado. Foi. Eu acho que assim, eu não tenho colega. Eu tenho muitos colegas de profissão trabalhando dentro de uma UTI, mas eu tenho muitos amigos e irmãos que eu escolhi para minha vida durante a minha faculdade, que estão aqui Uhum. até hoje. E eu acho que nesse momento em que a profissão está muito em alta e que está todo mundo falando do fisioterapeuta na UTI, eu me senti na obrigação de mostrar a vocês. Mostrar o que vocês fazem, mostrar para as pessoas quem são vocês. E eu espero que todo mundo que ficou nessa live, que participou dessa live, espalhe para todas as pessoas o que essas pessoas fazem. A Esther é uma pessoa que está representando muitas pessoas e mostrando para vocês o que eles fazem. Eles cuidam com muito carinho, com muito amor, em um momento que tem muita gente vulnerável. Eu acho que a palavra vulnerabilidade é o que mostra muito o que é um paciente de UTI. Você está ali com medo de morrer, com medo de nunca mais ver a luz do sol, com medo de nunca mais conseguir ver a mãe, o pai. E são esses os profissionais que estão do seu lado nesse momento. Então eu acho que, assim, foi por isso que eu fiz essa live, para homenagear vocês. Eu não posso chorar. Ai, assim, muito, muito obrigada pelo seu reconhecimento, pela sua homenagem. Nós realmente precisamos muito disso, né, de reconhecimento. E a gente só tem a agradecer todo Oh. mundo, as pessoas que saíram para bater palma na janela, porque realmente não foi fácil, não está sendo fácil. E a gente realmente precisa do apoio de vocês e é por isso que é por nós
e por vocês, né? Que nós estamos lá, com certeza. Ó, peraí que eu vou ler as homenagens. Parabéns a vocês, Físio. Eu não tinha o menor conhecimento do que vocês faziam. Eu só posso agradecer por mim e por todos que precisam. Ah, ele falou que ele admira eu, você e o Felipe. É o meu namorado, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada. Mamãe falando. A Keila, olha. A gratidão, Felipe, Esther e aos Físios, que todos que estão aí diariamente por nós. Vocês fazem parte da esperança de quem está na UTI. Falando que eu posso chorar, tudo bem. Parabéns pela live, Esther é sensacional, uma super profissional e pessoa, realmente. Magda falando, Esther. Ah, Magda, obrigada. A Magda, trabalhei com ela foi minha R2, é uma graça, eu não tenho nem o que te falar, Magda. Um beijão super pra você. E aí, gente, todo final de live eu ofereço a live, né? Eu tenho o oferecimento. A live da semana passada foi para sua filha, inclusive. E Sim, obrigada. A live dessa semana. Imagina. Obrigada a você por ter me dado uma sobrinha linda. Obrigada, imagina. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo que entrou. Meu marido que está assistindo, não posso deixar de agradecer. Por favor, gente, eu vou contar. Ele está cuidando da Isabela neste momento, no horário do jantar, ele está trabalhando. Gabriel, obrigada, meu amor, por cuidar da minha sobrinha enquanto minha irmã está aqui comigo. A dona Neide, minha paciente, está mandando parabéns, Esther. E vamos lá. Meu irmão também está ali mandando palminha. Ai, eu não tinha visto seu irmão, que fofo! Eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. Deixar aqui, gente, a minha singela homenagem e a minha admiração pelos meus amigos que estão aí trabalhando na UTI, trabalhando para salvar vidas. Eles estão sempre aí, gente. Não é só agora, eles estão todos os dias. Faz 12 anos, Esther? 12 anos. 12 anos que eles estão fazendo isso. Então, essa live é para você, Esther, Felipe, Dai, Lu, Fernandinha, e obrigada, de verdade. E eu peço para todos vocês que batam palmas agora para os meus amigos. Parabéns para todos que estão lá. Obrigada, todos. Obrigada mesmo, obrigada. Obrigada pela oportunidade. São essas pessoas. Imagina, meu amor. Obrigada eu. Ó, todo mundo batendo palminha, Esther. Ó, que bonitinho. Obrigada, é de um jeito diferente, mas se sinta amada. Sim, com certeza. E eu agradeço em nome de todos, desde o pessoal da limpeza, os seguranças e toda a equipe, toda que trabalha dentro do UTI, porque se falta um, faltam todos. Então, obrigada. Exatamente. De verdade. É muita gente, Esther. Depois manda essa live para todo mundo. A live fica salva no IGTV. Obrigada mesmo. Vocês salvam vidas. Obrigada. Ai, gente, todo mundo mandando palminha. Eu tô muito emocionada. Eu choro, gente. A Esther é a que não chora e eu sou a que chora. Nessa relação. Obrigada mesmo. Obrigada. Viu, amiga? Obrigada. Ó, beijo a todos que participaram. Obrigada, fisioterapeutas da UTI. Obrigada a todos que trabalham lá, desde a limpeza, desde o segurança, até todo mundo que está lá dentro trabalhando. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Beijo, Estherzinha. Beijo. Manda beijo pra minha sobrinha. Pode deixar. Obrigada, gente. Boa noite.